Agora há pouco, durante um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV, o presidente Lula reafirmou que o Brasil não aceitará pressões externas e voltou a defender a independência dos poderes. O repórter Matheus Dias traz agora as últimas informações sobre esse pronunciamento de agora há pouco do presidente. Bem-vindo, Matheus. Tiago, boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha. Esse vídeo, então, que foi gravado ontem, já tinha planejamento para ser divulgado hoje, foi divulgado às 8h25 da noite. Um vídeo de cerca de 5 minutos, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele defende o país em relação ao tarifaço. Não poderia ser outro tema, além desse, no qual o país está envolvido. O vídeo é divulgado em todas as emissoras abertas, também nas rádios. Ele diz... Primeiro, ele começa falando o vídeo, né? No depoimento dele, ele fala que foi surpreendido, todo o governo brasileiro foi surpreendido com a carta enviada pelo presidente Donald Trump. Carta essa que continha, então, a notícia de que a partir do dia 1º de agosto o Brasil seria submetido a um tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros. Ele diz, então, que desde o início do ano o governo brasileiro se reuniu com o governo norte-americano por mais de 10 oportunidades e que uma carta foi enviada em maio do governo brasileiro para o governo norte-americano, carta essa que sequer foi respondida. Segundo o presidente Lula, essa carta continha detalhes e propostas para tentar achar uma solução para esse ambiente conturbado. Depois ele passa para outro ponto do discurso em que ele fala do sistema judiciário brasileiro e que diz que nenhuma influência externa irá alterar as investigações internas realizadas aqui no país. Vamos ouvir então um trecho do início do depoimento do presidente Lula. O Brasil sempre esteve aberto ao diálogo. Fizemos mais de 10 reuniões com o governo dos Estados Unidos. Encaminhamos em 16 de maio uma proposta de negociação. Esperávamos uma resposta. E o que veio foi uma chantagem inaceitável em forma de ameaças às instituições brasileiras e com informações falsas sobre o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos. Contamos com um poder judiciário independente. No Brasil, respeitamos o devido processo legal, os princípios da presunção da inocência, do contraditório e da ampla defesa. Passando por esse ponto do vídeo, ele volta a falar então, atacando políticos brasileiros que estão demonstrando pelas redes sociais estarem de acordo e se aliando ao presidente norte-americano. Segundo Lula, ele denominou esses políticos de traidores. Passa para outro ponto do depoimento, durante ainda esses 5 minutos de vídeo, em que ele fala sobre as plataformas digitais estrangeiras. Mesmo que o mercado venha de fora, ele diz que para atuar no Brasil tem que seguir certas regras e que não serão tolerados crimes contra crimes em relação à homofobia, em relação a racismo, machismo, e também não serão tolerados nas redes sociais qualquer tipo de depoimentos que incitem descrenças ao uso de vacinas no país. Ele passa, então, a outro ponto, disse que, respondendo, né, a carta do presidente norte-americano, carta essa que foi enviada, dizendo que, em um certo trecho da carta, Donald Trump dizia que as negociações entre Estados Unidos e Brasil são feitas de forma desigual e que os Estados Unidos sairiam prejudicados nesse comércio. Lula desmente, então, disse que essa alegação é falsa e que por pelo menos 15 anos o governo norte-americano já tem um superávit de mais de 410 bilhões de dólares. Ele passa por um outro momento defendendo então o Pix, dizendo que este é um método de pagamento extremamente avançado e que é produto brasileiro, produto nacional, e passa ao final do discurso reiterando que a briga pela defesa da economia brasileira será dura, mesmo que seja necessário o uso da lei da reciprocidade. Tiago, vamos ouvir então uma parte final do vídeo em que ele cita esses pontos e diz que o governo não irá se entregar tão fácil. Minhas amigas e meus amigos, a primeira vítima de um mundo sem regras é a verdade. São falsas as alegações sobre práticas comerciais desleais brasileiras. Os Estados Unidos acumulam há mais de 15 anos robusto superávit comercial de 410 bilhões de dólares. Se necessário, usaremos todos os instrumentos legais para defender a nossa economia. Desde recursos à Organização Mundial do Comércio até a lei da reciprocidade aprovada pelo Congresso Nacional.
Minhas amigas e meus amigos, não há vencedores em guerras tarifárias. Vale lembrar, então, que ontem uma carta assinada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin foi enviada ao governo norte-americano buscando soluções para este imbróglio, né, Tiago? Vamos ver agora quais serão os próximos capítulos. É com você. É isso. Então, daqui a pouquinho, Matheus Dias, com essa fala do presidente Lula nessa cadeia de rádio e televisão, agora há pouco. Bom, Dora Kramer, eu queria te perguntar o seguinte, alguma novidade em relação ao conteúdo ou talvez o que chama mais atenção é por ter sido num pronunciamento à nação? Exatamente, e por ter sido agora, porque semana passada já havia essa possibilidade, o presidente já havia aventado a possibilidade de fazer. Logo em seguida que saiu a decisão, o anúncio dessa ameaça do tarifaço, se cogitou e aí se imaginou que não era melhor não fazer. E aí, confesso para você que eu não sei no que se baseou a decisão de fazer esse pronunciamento, mas de qualquer maneira ótimo, muito sóbrio, muito diferente daquele tom ali no discurso da Uni, mesmo da entrevista para a CNN Internacional. Então ele toca aí nesses pontos que o Matheus nos trouxe e eu destacaria ainda que ele, daquela listagem toda que o Trump falou de assuntos que estariam passíveis de ser investigados ou ser colocados como práticas ilegais, práticas comerciais ilegais, ele só tocou em dois, em que ele tinha a defesa ali já pronta, que foi o desmatamento e o PIX, né? Fez uma defesa do PIX. E também me chamou a atenção a ausência de duas referências, que eu acho que normalmente ele faria. Lula não falou em BRICS, e não falou em Sul Global, que são palavras que estão sempre no discurso dele relativos a relações internacionais e principalmente na área de comércio. Será que esse pronunciamento faz parte do pacote que a gente sempre cita aqui de tentar melhorar a comunicação do próprio governo, nesse caso? Eu vejo que sim, Tiago, especialmente à medida em que o governo percebeu que esse confronto com os Estados Unidos, que essa disputa Brasil-Estados Unidos, ela pegou bem numa parcela do eleitorado. Tanto que ela foi capaz de dar uma alavancada no posicionamento do presidente Lula, que vinha numa condição bastante difícil nas pesquisas de opinião e que deu uma melhorada nos últimos dias por conta disso. Então eu não tenho dúvida que esse fator acabou motivando essa fala, o que no meu entendimento acaba desvirtuando um pouco a própria finalidade de um pronunciamento à nação. Eu não vejo uma justificativa efetiva para um posicionamento, uma justificativa do ponto de vista formal. Do ponto de vista político, sim, mas do ponto de vista formal, eu não vejo uma justificativa efetiva para esse pronunciamento oficial à nação. Eu quero retomar aqui com a Dora, a gente vai ouvir um trecho da fala do presidente Lula sobre a questão das Big Techs. Ele disse que não vai se curvar diante das empresas, voltou a falar dessa questão da internet, das redes sociais e também dessas empresas, as Big Techs americanas. Acompanhe. Isso só é soberano porque o povo brasileiro tem orgulho desse país. E eu queria dizer para vocês que a gente vai julgar e vai cobrar imposto das empresas americanas digitais. Essa fala já foi diante da plateia dele, público do presidente Lula, e eu pergunto o seguinte, ele fala, julgar não compete, obviamente, ao Planalto, mas impor uma taxação, será que ele falou isso com alguma base ou foi na hora que saiu? Olha, é uma ameaça vã. Não, ele fala com base na coisa ali palanqueira. Prometeu, fez uma promessa vã, não é nenhuma ameaça, é uma promessa vã, porque não é assim as Big Techs, essa é a discussão. Elas precisam ser regularizadas, isso precisa ter algum tipo de regulamentação no Congresso, e o Congresso não está a fim de fazer isso. Então, isso não está na alçada do presidente Lula, a menos que nessa manifestação esteja embutida a disposição do governo de enfrentar esse assunto no Congresso, porque lá atrás, ainda em 23, se eu não me engano, isso foi tentado, não conseguiu.
ali perdeu na questão da votação da urgência e o texto foi deixado de lado. E o governo não voltou no assunto, deixou a coisa ali para o Supremo Tribunal Federal, que se manifestou apenas sobre 1 ou 2 artigos do Marco Civil da internet, mas a questão dessas plataformas continua em aberto. Então, de repente, o governo, ou o presidente falou por falar, uma coisa que ele não pode fazer, ou então ele está ali dizendo que vai enfrentar essa briga com o Congresso. Vamos ver para conferir.